Bom dia, bom dia! Estamos aqui nesse dia mais que especial. Bom dia e feliz Dia das Mães para todos nós que exercemos, né? Estamos aprendendo a exercer a maternidade. De uma certa forma, essa maternidade ela está dentro de nós. Então, bom dia, feliz Dia das Mães para os pais, aqueles que são pais e mães, aqueles que são cuidadores, aqueles que exercem, tentam passar esse aprendizado de mãe para todos. Então, claro que hoje eu vim falar sobre a maternidade. E a gente sabe que a luz da doutrina espírita é uma missão de extrema importância, é uma parte muito importante para a evolução do espírito, já que viemos através de uma mulher. Não tem como chegar ao planeta, por enquanto, que não seja através de uma mulher. E a gente sabe dessa oportunidade que a mulher proporciona para que possamos reencarnar e começar uma história nova, né, aqui nesse planeta, mais uma história. E eu não fiquei pensando que, independentemente do relacionamento que nós temos com a mãe, ou o que isso significa na nossa vida, que a gente pudesse, nesse momento, pensar só nesse agradecimento dessa pessoa que nos proporcionou a reencarnação, a volta à vida, independentemente de como isso aconteceu, em que situações, nas tentativas e erros, mas que a gente possa reconhecer nessa pessoa a oportunidade biológica de vir ao mundo e, consequentemente, óbvio que a gente possa reconhecer tantas pessoas que exerceram a maternidade na nossa vida. Esse é o propósito. E eu fiquei procurando a definição da palavra maternidade. Eu não sei se vocês pararam para pensar que a palavra mãe ela é muito semelhante em vários idiomas. Aqui tem umas, eu não posso dizer porque eu não sou muito boa em pronúncia de outras línguas, mas vocês podem ter uma ideia de mãe, mother, né, madre. O som, a pronúncia da palavra mãe ela é muito parecida em vários idiomas. Inclusive, interessante, no que eu fui pesquisar o porquê disso, eles falam que o bebê faz um som da palavra ma, né? Um ma. E o bebê faz tem esse som do ma, e por isso que a palavra virou mãe, porque o bebê ele não tem muita articulação da boca, né, dos dentes da língua, para pronunciar as palavras, que seria o B, o P, o M. Então ele fala o ma, que é um som mais anasalado quando ele está mamando. Então, quando ele está naquele eu não queria estragar para vocês, mas ele não está tentando falar mamãe. Mentira, ele está assim. Ele fala mamãe primeiro. A gente fica torcendo para o filho falar mamãe. Ele chama mãe. Mas é porque mamar, no latim, significa justamente isso. Ele está buscando seio, ele está buscando uma proteção, ele está buscando alimento, ele está buscando a mãe. Ele está realmente pronunciando um som, uma palavra, mamar, nessa busca desse carinho, tudo aquilo que a mãe vai representar para ele, né? Do colo, do conchego, da alimentação. Então, por isso que a palavra mãe vem disso, porque, olha, posteriormente o som ma foi adaptado pela língua indo-europeia para designar mãe. Foi de lá que eles fizeram essa conotação do som do bebê para transformar a palavra em mãe. Então, a partir daí, né, o latim passou a chamar-lhe mater, palavra que a língua portuguesa evoluiu com o passar dos séculos, passando de madre para a palavra mãe. Então, daí vem o termo mater, de maternidade, né? Mother. Então, é interessante lembrar disso, o quanto que essa linguagem antiga transformou do som do bebê para aquilo que significaria, então, a palavra maternidade, de mamãe. Então, eu queria perguntar se vocês conhecem alguém que está grávida. Ou se, de repente, você está grávida. Às vezes você está grávida e não sabe, né? Falando com as meninas só. Eu não estou grávida, tenho certeza. Já estive, mas não estou. Mas pensando assim, né? A Cibele está grávida. A gente tem bastante mães, né? É fantástico pensar quantas grávidas nós temos. Eu vou dizer por quê. Porque a mãe ela é um portal da natureza. Já disse, vamos chegar ao planeta através de uma mãe. E eu achei aqui
uma frase que eu vou ter que ler, porque eu não consigo pronunciar o nome dele direito, então me perdoe, mas é Rabindranath Tagore. Ele é um escritor indiano, poeta, e ele disse uma coisa muito bonita, inclusive eu ouvi isso numa palestra do Divaldo, e falei, vou copiar porque é lindíssima. Cada criança que nasce é uma prova de que Deus ainda não perdeu as esperanças em relação à humanidade. É tremendo, então eu queria que vocês olhassem cada grávida com essa possibilidade. Se temos ainda mulheres que estão grávidas, é porque Deus ainda acredita nessa vida, né? nesse recomeço, nessa chegada nesse planeta. Muito lindo pensar que existe essa continuidade da vida. Eu tenho certeza que muitos fizeram aquela experiência do feijãozinho, né? Você fica observando, admirado como de uma sementezinha sai uma vida e outras vidas sairão daquela vida. Que lindo olhar uma mulher grávida e imaginar que dali vai sair uma vida e da outra vida e a continuidade da nossa reencarnação da nossa vida. Esse indiano, esse escritor, ele foi o primeiro não europeu a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura em 1913. Muito bacana. Então, pensando nessa experiência de mãe, a gente tem que lembrar que nós somos espíritos imortais e que vamos passar por experiências de pais, experiências de mães. E isso tem um propósito, né? E foi o que me chamou para fazer esse estudo sobre as mães. Eu fiquei pensando muito que eu não queria falar do relacionamento em si, porque acho que abre muitas portas para vários estudos. Mas esse estudo, necessariamente, eu pensei, o que é que uma experiência de vida, né, uma encarnação como mãe, poderia trazer para o espírito? O que a gente poderia aprender nessa experiência de mãe? E lembrando que pode ser a nossa primeira experiência como mãe, pode não ser a nossa primeira experiência como mãe, podemos não ser mães agora, podemos ser mães no futuro. Muitos pais fazem trabalho de mãe, muitos pais são mais mães do que mãe, tem o lado maternal mais desenvolvido. Então, pensando nessa parte do ser imortal, o que seria essa experiência de mãe? Né? E aí eu cheguei na questão 201 e 202 do Livro dos Espíritos, que fala que os espíritos animam os homens e as mulheres. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar, ou seja, o espírito não tem sexo. Então, o que vai determinar o que ele precisa passar é a qualidade das provas. O que ele tem que passar, o que aquela existência vai trazer para o espírito. Então, a gente não tem que ter essa preocupação, nossa, nunca vou ser mãe, será que eu já fui mãe? E agora eu estou grávida, como é que eu vou cuidar do meu filho? Eu lembro que eu liguei para minha mãe para dar a notícia e eu falei, como que eu vou ser mãe? Eu não tenho a menor ideia do que é ser mãe. E o primeiro conselho que ela me deu eu achei fantástico, porque eu fui, depois desses anos todos, perceber que é isso. Ela falou para mim, confia no seu instinto. Está aí dentro de você, você tem essa semente dentro de você. E quantas vezes a gente toma atitudes com os filhos baseado nisso? Talvez seja por isso, porque a gente já passou por experiências como espíritos imortais, de maternidade, que a gente conseguiu, ao longo dessas encarnações, assimilar no espírito. Então, na questão 820, ainda do Livro dos Espíritos, ele explica um pouco sobre esse posicionamento da mulher. Eles falam assim, olha, Deus apropriou a organização de cada ser as funções que lhe cumpre desempenhar. Tendo dado à mulher menor força física, deu-lhe ao mesmo tempo maior sensibilidade em relação com a delicadeza das funções maternais e com a fraqueza dos seres confiados aos seus cuidados. Ou seja, é uma situação onde a mulher vai aprender essa dependência, vai ter a parte fisiológica e depois vai ter também a outra parte, que é da maternidade mesmo, da criação dos filhos. E nessa questão eles seguem dizendo o seguinte: cumpre progredir em tudo. Cada sexo lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Ia ser muito chato, né? Muito boring, assim, saber que você é só aquilo. Deve ser legal você ter um pouquinho de experiência em cada lado, para talvez entender a posição de cada um, para a gente entender o outro. Enquanto amigo, enquanto marido, enquanto filho, é muito difícil, são dois mundos muito distintos às vezes, né? O mundo masculino e o feminino. Quem é casado, mora com homem, sabe que é tão difícil às vezes querer que eles nos compreendam.
Dizem que para entender a mulher o livro é grande, para entender a gente. Eu não acho, eu acho que é super fácil entender a gente. Mas para o homem, eles acham que é muito complicado entender mulher. Hoje é dia de falar de mulher, então os homens, hoje eu vou falar da encarnação feminina, mas não vou desmerecer os homens, eles têm assim, o meu marido tem um dom de me entender bastante, e eu sou muito grata a isso, mas não deve ser fácil. Então eles falam que a necessidade, o tempo todo, a necessidade do espírito o tempo todo aprender tanto essas funções da masculinidade e da feminilidade, o que provocará mudanças consideráveis e permanentes na sua organização mental. Então, lá nesse estudo, onde eles explicam para a gente o porquê e como isso vai entrar no nosso espírito enquanto essas experiências de feminilidade e masculinidade. Na questão seguinte, eles explicam um pouquinho mais, até mesmo para entender nessa desigualdade feminina, onde durante muito tempo, e ainda hoje, é muito difícil a gente ter essa igualdade, e eles nos falam, a pergunta dos espíritos aos espíritos é interessante. Eles perguntam se as funções que a mulher é destinada pela natureza terão importância tão grande quanto as deferidas ao homem. A pergunta já denota que existia uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. E a resposta é maravilhosa. Sim, maior até. É ela quem lhe dá as primeiras noções de vida. Então, começou com ela. Ela vai ter a possibilidade de dar a vida. Ela vai ser uma co-criadora. Ela vai conseguir superar toda essa parte orgânica que o homem talvez não tenha consciência, nessa encarnação como homem, de entender o que seria uma gravidez. Então, eles colocam essa posição de igualdade, mas no sentido de uma cocriação da possibilidade da mulher gerar uma outra vida, que no caso do homem isso não seria possível, E lembrando que eu estava estudando o Raul Teixeira, e ele compara a gravidez biológica da mulher como uma longa experiência mediúnica. Ele fala que a mulher passa 9 meses com outro espírito perto dela. E isso gera nos dois lados, tanto no espírito que está chegando quanto nela, impressões. Eles vão trocar impressões, vão ter essa projeção de perispírito entre mãe e filho. Tem também uma parte no livro Terra, Entre o Céu e a Terra, que eles explicam bem isso. Eu vou falar de outras partes do livro aqui, mas eles contam como que o psicológico da mãe pode influenciar na formação do filho. Eles falam que até marcas de nascença podem aparecer no feto por conta do psiquismo da mãe. Também não me aprofundei muito no estudo, mas o Décio Andoli, ele fala que tem estudos onde Steven, não vou lembrar o nome dele agora. Ian Stevenson, isso, obrigada, Beth. Que ele faz estudos sobre casos de reencarnação. Ele diz que tem um caso onde a mãe tinha presenciado um jardineiro perder parte dos dedos do pé num acidente. E ela ficou tão impressionada que ela passou isso para o feto, e ele nasceu sem as pontas dos dedos. Não vou me aprofundar, isso eu acho que é um outro assunto, a gente tem que estudar, se aprofundar, vale como pesquisa, fica aí para a gente pesquisar. Não acredito que tudo que aconteça no feto seja só por psiquismo da mãe, a gente sabe que tudo tem um propósito maior, nós temos esse domínio todo sobre isso, mas para tentar pensar essa sintonia de perispírito da mãe e do feto naquele momento da gestação. É um momento realmente muito mágico. E voltamos ao título dessa palestra, Sagrado Serviço Espiritual, que eu achei lindíssimo. E isso está justamente nesse livro, Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, onde ele passa ele vai contar a história do retorno à Terra de um espírito. Ele vai contar todo um processo de como isso acontece e a dificuldade desse espírito e dos pais que estão recebendo essa criança. E ele explica que maternidade é sagrado serviço espiritual, em que a alma se demora séculos, na maioria das vezes, aperfeiçoando qualidades do sentimento. Então, a maternidade é esse treino da gente aperfeiçoar essa qualidade do sentimento, da gente entender. E talvez isso ajude a gente a olhar para a mãe da gente, para os pais da gente, mas especificamente a mãe, que a gente está dando foco hoje, mas olhar a mãe não mais como um ser angelical, já capaz de amar incondicionalmente, muito próximo de um amor divino,
Eu acho que não, acho que isso aqui traz um pouco mais a humanidade para a mãe. Talvez aqui seja mais fácil a gente olhar para a mãe e entender que ela é um ser imortal, ela é um espírito passando por uma experiência de mãe. Então, naquele momento, quando a gente talvez tenha as nossas diferenças com as mães, lembrar um pouco disso, lembrar que, olha, ele fala que a alma se demora séculos nesse serviço, que é aperfeiçoando, é aprendendo a amar, é aprendendo. A mãe está no estado de aprendizado. Ela está aprendendo a ser mãe. Eu sempre brinco com a minha filha quando eu faço, grito ou faço alguma coisa que eu sei que não está ainda, né, com uma mãe angelical que a gente imagina, e eu falo para ela, você me desculpa, eu estou aprendendo a ser mãe. E é isso. São espíritos atrapalhados que somos, aprendendo a fazer bem. Minha mãe diz que ela pede para a gente, ela fala, se eu fiz alguma coisa errada, vocês me desculpem, mas todas as vezes eu fiz tentando acertar. Então, lembrar que é isso, é um outro espírito passando por aquele momento de maternidade, tentando acertar, se atrapalhando, fazendo errado, mas ela tem um propósito para estar passando nessa experiência. Pode ser que em outras experiências como mãe, ela vai estar melhor. Talvez seja a primeira experiência dela como mãe, que difícil deve ser. Ela, né, você ter um espírito com mais aprendizados na sua experiência masculina, e agora você tem que se ver como mãe. Vamos tentar lembrar um pouco disso para olhar o outro um pouco com esse olhar, não de mãe, mas como um ser imortal, né, que somos. Então, se a gente tem esse aperfeiçoamento, esse convite da gente se aperfeiçoar no sentimento, o que a gente começa a pensar nisso, né? O que seriam esses sentimentos, então, que a gente tem que aprimorar? Continuando nesse capítulo 28 do livro, eles nos explicam que o seio humano, o seio materno, é um vaso anímico de elevado poder magnético, ou um molde vivo destinado à fundição e refundição das formas, ao sopro criador da bondade divina, que em toda parte nos oferece recursos ao desenvolvimento para a sabedoria e para o amor. Então, essas qualidades que a gente tem que aprimorar, como eles falam aqui, dentre tantas, principalmente a sabedoria e o amor. Estamos, então, aprendendo o que essa experiência vai trazer para a gente, esse exercício de aprender a amar. Então, é a nossa meta. Por que nós estamos aqui? Por que nós reencarnamos? Para aprender a amar. E eu tenho uma colaboradora muito especial que me ajudou nesse estudo, que depois no final vou revelar quem foi, tá? Mas a gente conversou bastante sobre isso. E foi ela que me trouxe essa parte de imaginar, de pensar assim. Então, se nós temos essa oportunidade de passar por experiências de uma hora mulher, uma hora homem, e a gente está aqui para aprender, e a maternidade vai ser um exercício, um convite para esse aperfeiçoamento, e a gente está aqui para amar, eu cheguei aqui, então, na passagem de Lucas, que Jesus fala para a gente. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Né? Essa é a primeira que a gente está aprendendo, amar a Deus. Foi isso que essa pessoa me falou, querida. Amar a Deus de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. A gente está aprendendo a amar a Deus, amar a nós mesmos e amar ao próximo. Estamos aqui para aprender. Então, uma experiência de maternidade é isso. Nós estamos aqui aprendendo a amar. Ainda somos muito atrapalhados, mas é isso. Caminhar é esse aprendizado, a olhar um filho e aprender, desenvolver aquele amor. Quando eu estava grávida e as pessoas falavam, não vejo a hora, né? Você não fica pensando de ver que você já ama seu filho dentro da barriga. E eu pensava assim, não, eu não amo meu filho ainda dentro da minha barriga, eu não sei quem é. A impressão que eu tinha era que eu estava indo ao aeroporto buscar um parente que eu nunca vi na vida, que eu gostava, porque eu sei que é meu parente, mas que eu não sabia nem como ele era, como é que eu ia achá-lo no aeroporto. Inclusive eu pensava assim, eu vou ao aeroporto, como que eu vou achar esse parente? Então, aquele amor vai desenvolvendo, a gente está aprendendo. Talvez, sei lá quantas experiências de mãe eu já tive, mas era assim. Eu olhava as mães falarem, eu já amo meu filho, eu falava, nossa, mas eu ainda não? Será que é muito cedo? Quando que eu vou começar a amar? E você, quando percebe, está amando. Aquele rostinho rosadinho, né, que a Marisa fala, a gente está amando. Então, esse aprendizado de amar que a gente vai passando por aqui. E eu quis trazer Joana para falar um pouco de amor, por dois motivos, né? Um, que nós estamos estudando um livro da Joana, O Garimpo de Amor,
que tem dado grandes lições sobre amor. E segundo, porque nesse trecho que eu separei, me parece um pouco com esse exercício de maternidade. Se a gente olhar, se não é isso que as mães tentam fazer, se não é isso que a gente está tentando todo dia, se essa não combina um pouco mãe e amor, se não está um pouco entrelaçado nessa história. Né? Ela fala que o amor é a substância criadora e mantenedora do universo, constituído por essência divina. Então, muitas vezes, o que vai manter o relacionamento da mãe com o filho é esse amor. Porque a gente não sabe quem está vendo ali naquele relacionamento. Ninguém nasce naquela família ou relacionamento de mãe e filho por acaso. Então, esse amor é a substância criadora. Independentemente de qualquer coisa naquele relacionamento, daquela reencarnação daqueles dois espíritos, acima daquilo, de qualquer que seja o relacionamento entre eles, tem o amor. Porque talvez não seja ainda o amor daqueles dois espíritos, mas tem o amor do Pai, o amor do universo que está colaborando para que isso que se crie e se constitua nessa essência divina que é a maternidade. Ela está criando um novo corpo dentro dela. Joana fala que o amor é um tesouro, que quanto mais se divide, mais se multiplica e se enriquece à medida que se reparte. Olha as mães aí. Qual é a mãe que não fez dobrar de tamanho um almoço, né? Quantas vezes a mãe que não tem muito o que comer, de repente ela vai lá, às vezes com ovo, com um pouquinho de farinha, ela faz multiplicar aquilo, um amor de mãe. Então, quanto mais se divide, aquela mãe que tem vários filhos, o quanto que isso vai enriquecer naquele núcleo familiar, o quanto que aquele amor vai se multiplicar. Então, quanto mais se multiplica, talvez mais a família vai vivenciar essa experiência do amor. Quanto mais se agiganta na razão, mais se agiganta, né, o amor, na razão que mais se doa. A doação, então, nesse amor de mãe, essa doação que não vê muitos sacrifícios, que é um amor incondicional, muitas vezes, de se colocar, né, colocar o filho acima dela. Então, quanto mais a gente consegue se doar, mais esse amor se agiganta. Fixa-se com mais poder, quanto mais se irradia. Esse amor, esse amor de mãe que vai, né, como uma plantinha que vai regando, ele vai fixando na gente um amor, vai entrando pela gente esse amor. Ela vai conseguindo passar, lembra, através da geração, da gestação, ela está ali, ela vai impregnando aquele serzinho de amor. E o amor nunca perece, porque não se entibia, né, não fica morno, não fica meio frio, nem se enfraquece, desde que sua força reside no ato mesmo de doar-se, de tornar-se vida, que é o que a gente está aqui aprendendo a fazer. Né? E ela fala, na sequência desse texto, uma coisa que me deu também um pouco de paz, porque a gente fica querendo ser essa mãe com tudo isso, né? A mãe que perdoa, a mãe que ama, a mãe que cuida. Talvez não toda experiência a gente vai conseguir fazer isso, ou a gente não recebeu isso da mãe da gente. E nesse ponto, o que a gente faz com tudo isso? Como que eu vou pensar em mãe nesse termo todo se eu não tive, ou se eu não consigo dar? Né? E eu lembro de novo muitas coisas que meu pai falava, que minha avó dizia, quando a gente era mal criada lá em casa, ele falava assim, filha sois, mãe sereis. E eu não conseguia entender muito essa frase, eu tinha um pouco assim de birra dela, porque eu pensava, como que... O que ele está querendo dizer com isso? Né? E hoje é óbvio que eu entendo que quando eu tenho, né, eu fui filha, quando eu sou mãe, que eu olho a minha filha e falo, agora eu entendo, pai, porque ele sabia. E acho que a melhor praga de mãe é saber que o filho um dia vai ser pai e mãe, porque a gente sabe que nesse ciclo da vida eles vão ter experiências deles com os filhos, e talvez só lá é que eles vão entender. Eu acho que só quando a gente passa a ter essa maternidade é que a gente passa a entender um pouco mais os pais da gente. E olha o que a Joana fala aqui. E o amor atravessa diferentes fases. O infantil, que tem caráter possessivo, o juvenil, que se expressa pela insegurança, e o maduro pacificador, que se entrega sem reservas e faz-se planificador. Temos fases de amor. E eu não vou falar que fase que eu estou para vocês não ficarem com pena de mim ou ficar achando que eu estou falando bobagem. Mas olha que legal saber que a gente está em fases diferentes de amor. E eu acho que não é só numa questão de uma vida inteira. Eu acho que nós oscilamos nesse amor. Né? Tem para coisas que nós já sabemos, estamos mais maduros sobre isso.
Então, falando desse amor materno, os espíritos perguntaram na questão 890 sobre essa questão, se o amor de mãe, né, é instinto ou sentimento. E eles nos explicam que são as duas coisas, né, diferente dos animais. Então, eles falam que, no caso, o amor materno é instinto e sentimento. No animal, essa grande cessa quando desnecessária, e no homem persiste para sempre. Então, esse amor materno ele vem composto de duas coisas, do instinto mesmo, do animal, mas esse sentimento que ultrapassa a parte material. O amor de mãe ele vai ser tão grande, eles dizem, que ele vai sobreviver mesmo até a morte de um filho, né? Ele ultrapassa o túmulo. Então, a gente tem isso de diferente dos animais, né? Os animais vão abandonar a cria, a hora que vê que está prontinho, abandonam. A gente ainda não, né? A gente ainda fica circulando igual um astro assim, em torno do filho, tentando, né? Algumas, tentando fazer que o filho faça aquilo que a gente gostaria que ele fizesse, mas como é uma caminhada de aprendizado, quem faz e não era para estar fazendo vai aprender, e quem não faz vai aprender que não precisa fazer, que os filhos vão seguir o caminho, não vai precisar, como os animais, né, largar assim que nascem, que já estão prontos, mas que a gente possa saber que nós temos um sentimento para ir além desse relacionamento de mãe e filho. Então, a gente falou um pouco dessa parte da gestação, né, da maternidade em termos biológicos. Ainda no livro A Terra e o Céu, eles nos explicam que a organização feminina, durante a gestação, sofre verdadeira enxertia mental. Os pensamentos do ser que se acolhe ao santuário íntimo envolvem-na totalmente, determinando significativas alterações em seu cosmo biológico, que foi um pouco que a gente conversou dessa parte física, biológica da mãe, né? A maternidade, então, como uma obra de arte, se a gente pensar nessa concepção, nessa gestação e nesse nascimento fisiológico da mãe. Mas não é só a parte biológica, fisiológica, né? A Joana também vai falar para a gente que a maternidade humana é mais do que um fenômeno biológico, tratando-se de uma experiência iluminativa e libertadora para que a consciência que descobre a necessidade de superação do egoísmo, de desenvolvimento de valores morais mais expressivos, para que o amor se encarregue de diminuir dificuldades e estabelecer parâmetros de comportamentos sadios. Isso está no livro Despertar do Espírito. Então, a gente pensa na parte física e biológica, ok? Mas existe uma outra parte da maternidade que não necessariamente passou. Nem todos os corpos vão gerar corpos. A gente sabe que muitas vezes nós somos mães de sobrinhos, né? Ou nós somos cuidadoras, diferentes tipos de cuidadoras, não só aquela mãe biológica. Você não vai exercer a maternidade só quando você gera um corpo, mas a gente tem que pensar aqui um pouquinho a mais disso, de quantas pessoas exercem o papel de cuidadores, quantas pessoas trabalham como assistente social, como professora, como pedagoga, filhos que tomam conta das mães, que a Marisa está falando aqui. Seja qual for o sentido de maternidade que você exerça, não propriamente só pela parte fisiológica, isso que a gente queria deixar claro, no sentido de lembrar que o Dia das Mães hoje não é lembrado somente as mães biológicas, mas sim todos aqueles que são cuidadores, que exercem esse papel, os pães, né, quando eu falei aqui, Feliz Dia dos Pães, dos pais que fazem, né, ou das mães que fazem esse papel, junto dos pais e das mães, os pães, a gente tem que lembrar disso. Então, a minha proposta de falar sobre a maternidade é isso, que a gente não fique focado só no papel da mãe biológica, mas que a gente lembre dessa maternidade que o espírito pode exercer, enquanto o que ele capta dessa experiência de maternidade, o que ele vai levar e distribuir por aí dessa experiência de maternidade. Então, eu trouxe uma pessoa que exerceu, né, a maternidade, sem ser a mãe biológica, dos seres que ela cuidou. Ela realmente não gerou os filhos que ela cuidou, mas ela fez com muito amor tudo o que ela fez. Então, é essa a ideia de que a gente possa absorver dessa maternidade e passar adiante. Então, eu trouxe uma frase dela, onde ela faz esse convite na minha concepção, de que não importa exatamente o que você está fazendo, mas como você está fazendo. Então, ela fala o seguinte: não sei ao certo como é o paraíso,
Mas sei que quando morrermos e chegar o tempo de Deus nos julgar, Ele não perguntará quantas coisas boas você fez em sua vida. Mas antes, Ele perguntará quanto amor você colocou naquilo que fez. Então, é esse aprendizado da gente colocar o amor. Então, se no momento não estamos mães, né? Não, que podemos ser, mas não estamos mães, mas qual é o amor que a gente está fazendo, Qual é o relacionamento? O que a gente está trazendo desse plano, somente o gerar do corpo? Esquecer dele, mas o que a gente está gerando enquanto espíritos? Quais são esses frutos que a gente está gerando? E olha quantos frutos Madre Teresa gerou e não eram nascidos, né, dessa parte fisiológica dela. E ainda assim, no exercício de amar, ela exercitou muito essa questão do amor. Por isso que eu trouxe ela como exemplo de todas essas pessoas que cuidam sem serem mães biológicas. E essa pessoa muito especial que me ajudou nesse estudo, ela falou uma coisa tão bonita, ela disse assim: quando a gente ama, a gente cria uma energia de sensibilidade em volta de nós. Então, vamos pensar nesse amor de mãe que a gente está aprendendo a exercitar, né? Quando cria por isso, quando a gente fala de amor de mãe, a gente se sente acolhido, a gente se sente amado, abraçado. A Lina falou hoje na Flu sobre esse amor, sobre esse aconchego de mãe. Por isso que, se a gente desvincular, né, o espírito, sabendo que ele está naquele processo de aprender a amar, e chegar nesse tipo de amor, fica um pouco mais fácil de entender, de aceitar essa energia materna que nos cerca. E aí eu trouxe essa frase que foi, assim, para mim, me trouxe uma boa parte do meu estudo aqui. Essa frase muito especial, dita por essa amiga muito especial, ela falou assim para mim: qualquer ser encarnado pode criar um filho, mesmo sem gerar. Todos estamos vivendo a maternidade. Marisa Libório. Surpresa? Eu tinha que colocar isso aqui, porque isso me tocou de uma forma muito bacana para esse estudo. Porque é isso, todos estamos vivendo a maternidade. Gente, quando a gente vem aqui no centro e a Má abraça a gente, não muito mais, né, Má? Mas quando podia abraçar, num dia, não sei se vocês sabem, mas a gente podia abraçar todo mundo. Mas assim, receber esse carinho, receber esse amor, receber um telefonema, um abraço. Quando ela me colocou isso, qualquer ser encarnado pode criar um filho mesmo sem gerar. É um resumo de tudo isso que eu fui falando. Aquilo me deu um clique. Porque eu fiquei pensando, como é que eu vou colocar essa minha pergunta do que a maternidade registra no espírito? É isso. Todos estamos vivendo a maternidade. Temos essa capacidade de doar, mesmo que não for para os nossos filhos diretamente. Então a gente chega no Dia das Mães, né? Hoje estamos aqui celebrando o Dia das Mães. O primeiro Dia das Mães foi oficializado aqui nos Estados Unidos, dia 9 de maio de 1914. E é uma história interessante porque esse Dia das Mães ele já era celebrado na época da Grécia, mas aqui nos Estados Unidos começou em 1914 por uma pessoa chamada Anna Jarvis. Ela era uma metodista e ela quis homenagear a mãe dela, da própria mãe. Inclusive, uma vez ela doou 500 cravos brancos para a igreja homenageando a mãe. Mas nessa vontade dela de fazer uma homenagem à mãe, que realmente reconhecesse esse papel da mãe, no final da vida dela, ela se arrependeu, porque virou uma coisa muito comercial, e ela foi até pedir para que revertesse esse Dia das Mães oficialmente, e é claro que ela não conseguiu, né? Tomou realmente um ponto de uma celebração de um poder, né, de compra muito grande, acho que só está atrás do Natal em termos de consumo. Mas vamos lembrar que a data ela é só um parâmetro, né? O sentido que você dá para a data é seu. Então, o que você comemora naquele dia não precisa ser exatamente naquele dia, né? Você pode fazer outras celebrações, outras homenagens, sem necessariamente ser naquele dia, porque é aquele dia. Mas temos hoje colocado um dia como hoje para que a gente possa lembrar das mães e fazer essa homenagem a ela. Só lembrando que os cravos brancos é que lembram as mães que já faleceram. Não dei cravos brancos para sua mãe viva, tá? Porque cravo para mãe viva é de outra cor. Eu também não sabia. Eu não sei, eu ia ficar feliz com cravo branco, mas eles falam que tem cores, que o vermelho, o branco, você dá em memória ou você oferece para a mãe que está viva. Eu acho que já é irrelevante, mas só para entender o significado do cravo como uma homenagem ao Dia das Mães.
E essa pessoa, Ana Jarvis, ela faz o seguinte, ela faz uma comparação desses cravos brancos com a maternidade, com esse amor de mãe. Então, o que ela fala? Ela lembra que a brancura do cravo, ele lembra a pureza desse amor de mãe. Por isso que o cravo tem esse significado, né? Ela fala que a fidelidade são pelas qualidades duradouras do cravo. Então, ele demonstra uma fidelidade, o cravo vai durar bastante, a fidelidade da mãe. Achei tão bonito isso que ela coloca, né? A caridade é o amplo campo de crescimento. Então, como o cravo ele tem esse amplo campo de crescimento, ele significa a caridade, né? Daquilo que a gente faz na maternidade. A beleza, né? A forma do cravo, então, seria a beleza dessa posição de maternidade. E pela fragrância do cravo seria o amor. Por isso que ela utilizou como simbologia o cravo para homenagear as mães. Né? Então é isso que eu queria, inclusive eu queria realmente fazer publicamente aqui uma oferta dos meus cravos brancos, não só para minha mãe, porque eu sei que vai me assistir, né? Mas pela Marisa que me trouxe uma parte desse estudo, eu queria, em nome de todo mundo do KSSF, te entregar, Marisa, porque você é mãe um pouquinho da gente, você exerce essa maternidade com a gente. E eu sei que eu não falo só por mim, eu tenho certeza que muita gente gostaria de falar isso para você. Então, que você aceite esses cravos como a nossa mãe aqui do KSSF pela sua maternidade. Então, seguindo aqui, a gente realmente não pode, nem todo mundo vai gerar corpos, né? A gente realmente vai ter experiências diferentes. E a gente tem que pensar um pouco nesses valores, o que a gente vai dar. Então, se a gente não vai gerar um corpo, o que a gente vai gerar com esses valores de mãe? Então, diz uma lenda que um dia que um bom Deus criou as mães, no dia que ele criou as mães, um mensageiro se acercou dele e lhe perguntou o porquê de tanto zelo com aquela criação. Em que, afinal de contas, ela era tão especial? E aí, ele foi, então, descrevendo o porquê que essa pessoa seria tão especial. O meu convite, então, agora, eu vou passar, então, os slides e vou citar essas colocações com relação à maternidade. Eu vou estender, não é a mãe, mas a maternidade. O que a gente pode, dessas vidas de mãe que a gente já teve, ou que a gente vai ter, ou como um pai que faz muitas vezes o papel de mãe, o que a gente pode extrair e o que a gente pode doar disso? Não só para filhos, mas para quem que a gente vai doar tudo isso? Então, primeiro, ela deveria ter um beijo que tivesse o dom de curar qualquer coisa, desde leves machucados até namoro terminado. A gente tem que ter essa qualidade dos nossos beijos poder sarar. Né? Às vezes, um telefonema, um abraço, a capacidade de cura que nós temos como mãe e na maternidade. Então, que a gente pudesse ter esse poder. Né? Deveria ser dotada de mãos hábeis e ligeiras que agissem depressa, preparando o lanche do filho, enquanto mexesse nas panelas para que o almoço não queimasse. A nossa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de conseguir estar prestando atenção, mas ao mesmo tempo de olho no amigo, que a gente possa olhar para o lado, a gente pode estar muito ocupado, mas a gente tem que lembrar que dá para atender o telefone e mexer a panela. Meninos, dá para atender o telefone e mexer a panela. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Prometo que dá. Que tivesse noções básicas de enfermagem e fosse catedrática em medicina da alma. Que aplicasse curativas nos ferimentos do corpo e colocasse bálsamo nas chagas da alma ferida e magoada. Gente, é dado para todos nós. Né? Quantas pessoas a gente está numa fase que tem gente sozinha dentro de casa? Às vezes um telefonema, saber se a pessoa está bem, como ela está, pode fazer essa diferença. Da gente saber, nós somos um pouco de enfermeira, nós somos enfermeira, né? Cuidadoras, terapeutas, psicólogas, temos tudo isso dentro da gente para dar. Mãos que soubessem acarinhar, mas que fossem firmes para transmitir segurança ao filho de passos vacilantes. Lembrar que a gente pode segurar na mão de alguém que está vacilando,
É lembrar dessa capacidade que a gente tem de apoiarmos uns aos outros, de dar esperança. Os espíritos fazem isso com a gente, esses espíritos de luz fazem isso com a gente o tempo todo. Vai segurando na mão da gente, aí tem hora que eles falam, agora vai, vamos soltar a mão que agora vai. Não, segura mais um pouquinho que caiu. Eu acredito que seja assim que a espiritualidade faz com a gente e aplaude quando a gente consegue andar sozinho, e se a gente cai de novo, ele vai lá e ajuda a levantar. Então, que essas mãos soubessem segurar firmemente para demonstrar, a segurança para aquele filho caminhar. Minha mãe fez isso muitas vezes à distância, por telefone. Então, não é necessidade, muitas vezes, da presença física. A gente pode não ter mais as nossas mães aqui, mas eu tenho certeza que elas, muitas vezes, nos seguram pelas mãos à distância, encarnadas ou desencarnadas. Mas que essas mãos, muitas vezes, que nos levantam, tem muita mão de mãe, muita oração de mãe envolvida aqui. Mãos que soubessem transformar um pedaço de tecido quase insignificante numa roupa especial para a festinha da escola. Mãe faz uns milagres, assim, principalmente quando o filho fala no domingo, no final da tarde, que ele tem um projeto para a escola, na segunda de manhã, se a gente não sai correndo, não dá um jeito de fazer para aquele filho uma coisa especial. Então, vamos poder lembrar que a gente pode fazer. O que a gente faz com uma coisa pequena e especial para o outro, nessa maternidade? Por ser mãe, deveria ser dotada de muitos pares de olhos. Um par para ver através de portas fechadas, para aqueles momentos em que se perguntasse o que é que as crianças estão tramando no quarto fechado. Olha que fantástico esse poder, hein? E acho que tem mãe que tem. Tem mãe que tem. Outro para ver o que não deveria, mas precisa saber, e naturalmente olhos normais para fitar com doçura uma criança, em apuros lhe dizer, eu te compreendo. Não tenhas medo, eu te amo, mesmo sem dizer nenhuma palavra. Essa presença, gente, de chegar para um amigo e só ficar do lado dele, calado. Isso só pode vir num espírito que já passou pela maternidade. Isso é um desenvolvimento, é um aprendizado de poder entender sem falar nada, falar, comunicar sem abrir a boca. Esses olhos que veem, essas coisas. Eu era pequena e eu estava andando de bicicleta, eu morava na praia, e eu estava andando de bicicleta na estrada. E meu pai sempre falou, não anda de bicicleta naquela estrada que eu não quero, muito perigoso. E eu fui andar, lógico, desobedeci, caí lá na estrada, ralei o joelho, voltei para casa, e ele falou assim para mim, você estava andando na estrada, não estava? E eu parei, eu falei, estava. Não, eu falei, não, ele fez assim, não, você estava porque eu te vi daqui de casa. E eu falei, caí lá na estrada. Aí, claro, ele ficou bravo, e tudo, e falou, não quero mais. Depois eu fiquei pensando, mas, puxa vida, como meu pai conseguiu me ver daqui? Que coisa fantástica, O negócio era tão longe. Aí eu ficava olhando, eu lembro, eu devia ter acho que uns 9 anos, eu ficava tentando ver, da estrada, da árvore, qual era o ângulo que meu pai conseguia me ver na estrada, Fala a verdade. Então, essas coisas que mãe tem esses olhos, Na nuca, a gente tem. Então, vamos lembrar de exercitar esses olhos, que a gente já ganhou alguma vez aqui nessas vidas. O modelo de mãe deveria ser dotado ainda da capacidade, olha que coisa difícil ser mãe, de convencer uma criança de 9 anos a tomar banho, uma de 5 a escovar os dentes e dormir quando está na hora. Quem nunca, realmente são situações que requerem muito tato. E a minha mãe sempre falava assim para mim que quando eu estava assim muito chatinha, faltava isso. Quem é Malu Matos? Minha irmã. Sua irmã disse que lembrou daquele, sua mãe disse que lembrou daquele saruê que costurei no seu corpo naquela festa da Oscar Skin. É verdade. A minha irmã que passou uma mensagem aqui ao vivo, a Marisa está lendo, dizendo que nessa questão de maternidade, eu morei um tempo com a minha irmã e ela exercitou essa capacidade de maternidade comigo. Ela pegou a minha adolescência, como minha irmã, e pegou a minha adolescência. E eu tinha uma festa para ir e ela costurou uma fantasia no meu corpo, porque não tinha como, e aí ela costurou mesmo, E eu fui para a festa com aquela fantasia, aliás, uma fantasia muito bonita. Ela exerceu a maternidade. Nossa, ela exerceu a maternidade na minha adolescência. Foi uma maternidade. Obrigada, Malu. Os cravos vão para você também.
A gente tem que distribuir cravo pra caramba. Se for colocar aqui quem já exerceu o papel de maternidade na vida da gente, haja cravos. Então minha mãe falava assim, né? Se eu, quando estava assim chatinha, ela falava tinha que dar comida, banho, para dormir. Acordava uma santa. Porque depois dessas 3 ordens aqui, não tem criança que resista. Então essa capacidade de negociação da mãe, que a gente também vai levar adiante como espírito imortal. Um modelo delicado, com certeza, mas resistente, capaz de resistir ao vendaval da adversidade e proteger os filhos. Né? As mães leoas, a gente é capaz de tudo por um filho. A gente pula em cima, imagina até um cachorrinho pequenininho, fica uma fera se você mexer com os filhotinhos dele. Então tá aí, né? Eu pego umas coisas assim, eu fico procurando imagem e eu acho umas que me falam tanto. A minha mãe sempre falava para eu andava quando era pequena uma grande distância para ir para a escola e o sol era muito forte, ela mandava eu levar sombrinha, para eu ir de sombrinha no sol. E eu achava aquilo um absurdo, porque como é que eu ia andar de sombrinha no sol, né? Eu falava, mãe, mas vai ser para chuva, vai ficar ridículo eu andando de sombrinha embaixo do sol, mãe. E ela falava, não, porque o sol é muito forte, o sol também, a pele, tarará, você tem que usar a sombrinha. E eu, não, claro que não. Mas se ela me levava para a escola, adivinha se minha mãe não abria a sombrinha, me fazia passar uma vergonha perante todos os meus amiguinhos que eu estava com a minha mãe de sombrinha. E aí tem essa mãe atrás do jogo de futebol aqui, fazendo a sombrinha pro goleiro. É mãe, gente, é mãe. Não tem como. Minha mãe teria feito isso. Se eu fosse jogadora de futebol, minha mãe estava lá com guarda-chuva, né? De superar a própria enfermidade em benefício dos seus amados e de alimentar uma família com o pão do amor. E aí essa imagem fantástica, né? Como a gente é doentinha antes dos filhos e como que a gente é doente depois dos filhos. Porque eu vou te falar, tem que levantar para fazer... Não tem como, não tem mais repouso, né? A gente faz repouso em pé, para um pouquinho, já levanta, tá lá. Então, a gente vai ganhando resistência, a gente vai aperfeiçoando, como diz, né, no livro do André Luiz, aperfeiçoando esses sentimentos da gente. A gente vai ficando mais forte, vai exercitando isso. Que mais? Uma mulher com capacidade de pensar e fazer acordos com as mais diversas faixas de idade. A capacidade de negociação de uma mãe. Não importa se você está... Que eu vou falar, não tem nada pior do que você cortar um sanduíche em quadrado quando o menino queria o sanduíche em triângulo. Acabou o dia. Para aquela criança, simplesmente... Você tira uma bolacha de um pacote, que a bolacha está quebrada, acabou o dia da criança. Né? Vocês sabem que realmente acaba. Eu acabei com o dia de praia da minha filha. Porque a gente estava lá, ela estava tão bonitinha, colocando areia no potinho. Quando encheu, eu falei, que legal, né? Eu vou esvaziar para ela continuar enchendo mais. Fala se isso não é lógico. Super lógico. Para mim, esvaziei o baldinho. Falei, agora eu fico mais 1 hora na praia, porque ela vai encher o baldinho de novo, né? Não. Acabou o dia dela. Ela ficou tão revoltada, porque eu interferi. Esvaziei o baldinho, que ela deve ter demorado tanto na cabecinha dela para encher. Ela era pequena, nem falava direito ainda. Mas ela deu uma birra, que ela não parou de chorar. Eu tive que pegar as coisas e ir embora, porque eu acabei com aquele baldinho dela de areia, que ela com tanto carinho. Então, assim, essa capacidade da gente perceber a idade do filho, onde a gente se mete, como que a gente articula com esse filho pequeno, o adolescente, estou nessa fase, e o adulto, que também deve ser uma outra fase um pouco mais complicada. Mas essa mulher tem essa capacidade de fazer esses acordos. Fazer acordo com mãe... Os meninos podem não estar entendendo muito essa história, mas quando pensar na mãe, vai saber que isso aqui tem verdade. Uma mulher, então, com capacidade de derramar lágrimas de saudade e de dor, mas ainda assim insistir para que o filho parta em busca do que lhe constitua a felicidade ou signifique seu progresso maior. Gente, eu não consigo imaginar minha mãe falando tchau para mim quando eu falei, estou mudando para os Estados Unidos. Essa mãe que fala... Vai, filha, que Deus te abençoe. Mas o que é esse coração de mãe que fica para trás? E só dá para entender isso quando a gente se torna mãe e o nosso filho, né? A minha ainda não falou, mãe, estou indo. Mas ela está com planos já de mudar para outro estado que o coração chega que bate. Mas olha só essa capacidade que, apesar disso, a gente consegue passar por cima e o exercício do amor. Apesar de, eu vou falar que sim. A gente vai exercitando o desapego, a gente vai exercitando o amor, e não é só, de novo, porque é o biológico, muita maternidade exercida fora disso. Uma mulher com lágrimas especiais para os dias da alegria e os da tristeza, para as horas de desapontamento e de solidão.
Então a gente vai, né, ter os momentos nossos de lágrimas diversas, essa sensibilidade de mãe que não vai nos acompanhar sempre. Uma mulher de lábios ternos, que soubesse cantar canções de ninar para os bebês e tivesse sempre as palavras certas para o filho arrependido pelas tolices feitas. A sabedoria da palavra. Né? E aí, eu acredito que como espírito imortal, já impregnado no espírito, essa experiência de poder trazer desse espírito, essa capacidade de chegar diante de uma outra pessoa e falar essas palavras certas e acalentar no peito. Né? Imaginar que a história que está por trás desse relacionamento entre uma mãe e um filho e conseguir superar aquela diferença e naquele momento tão terno conseguir aconchegar esse filho no seu colo. E por fim, lábios que soubessem falar de Deus, do universo e do amor, que cantassem poemas de exaltação à beleza da paisagem e aos encantos da vida, que a gente realmente possa perceber essas pessoas na vida da gente. Se a gente teve uma mãe, eu tive realmente uma mãe que fez isso por mim, mas se não foi a nossa mãe, que procuremos uma pessoa no dia de hoje que fez esse papel na vida da gente, que com certeza trouxe para a gente essa exaltação à beleza, esse contato. Quem foi que nos aproximou do amor de Deus? Quem foi aquela pessoa que, com a fala, com a sua atitude, às vezes sem o articular, mas com as suas atitudes, nos aproximou de Deus? Tenho certeza que todos nós temos alguém que exerceu a maternidade na vida da gente. Com certeza. Vamos olhar para quem deu isso, para quem doou, e vamos pensar naquilo que a gente pode exercer enquanto essa maternidade em nós. Então é tudo isso que eu queria passar para vocês, que a gente possa lembrar e olhar para as mães que a gente ou gostaria de ter tido, ou a mãe que a gente teve, mas olhar esse espírito que está tentando acertar, que está tentando amar, está tanto quanto a gente, aprendendo a amar. E vai se atrapalhar, vai ter dias que não vai dar muito certo, talvez uma vida não dê muito certo, mas nós temos a eternidade para acertar, nós temos muito para aprender, muito para trocar, muito para doar. É essa a proposta que eu queria, que você exerça, como disse minha amiga Marisa, todos nós temos o poder de exercer a maternidade. Então, essa é a mensagem que eu queria passar e lembrar aqui que não há uma maneira de ser uma mãe perfeita. E há 1 milhão de maneiras de ser uma boa mãe. Muito obrigada pela atenção de vocês. Um feliz Dia das Mães para todo mundo.